Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre excedentes, tá? É um termo que designa bem-estar na economia, tá? Então a gente vai ter excedentes, excedente do produtor, né? Então bem-estar do produtor e excedente do consumidor. Vamos ver como é que a gente enxerga isso nesses gráficos, tá? Então aqui a gente tem aqui o gráfico, né, da oferta e da demanda. Deixa eu escrever nas cores respectivas, né? Então aqui a gente tem a oferta, em azul a gente tem a demanda, né? O que acontece é que o preço ele é estabelecido a R$ 35 nesse equilíbrio, né? Do ponto de vista do consumidor, alguns consumidores estavam prontos a pagar mais do que R$ 35 e estão pagando só R$ 35. Então eles têm aí uma indicação de bem-estar, porque eles estão pagando menos do que eles estariam dispostos a pagar. Como assim? Por exemplo, essa primeira pizza vendida, né? Essa primeira pizza vendida, o sujeito aqui, na demanda, ele estaria disposto a pagar esse nível de preços nessa primeira pizza aqui, ó. Colocar aqui, ó, esse nível de preço aqui, tá? Isso aqui dá R$ 55, tá? Como é que você sabe disso, professor? Eu sei disso porque eu tenho a equação da demanda, tá? Toda vez que eu tiver, que eu quiser saber, é só eu ir na equação da demanda, né? Preço igual a menos 5Q mais 60, substituir aqui a quantidade que eu quero, que é 1, né? E eu consigo obter o preço, que é menos 5 vezes 1 dá 5, né? Colocar inteiro, tá, pessoal? Isso aqui vai dar R$ 55. Então, a primeira quantidade, tá? Essa aqui é a equação da demanda, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. A gente obteve ela anteriormente, né? Ela foi vendida a R$ 35. Só que o sujeito que comprou, ele estava disposto a pagar R$ 55, tá? Então, tem uma quantidade aqui, ó, tudo isso aqui que eu estou achurando, tá? Que dá R$ 20, tá? Para esse primeiro sujeito aqui, que ele deixou de gastar, ele não precisou gastar e obteve da mesma forma a pizza, né? Então esses R$ 20 dão uma medida de bem-estar que esse sujeito obteve comprando essa pizza, porque ele gastou menos do que ele estava disposto a pagar, né? E assim vai, né, pessoal? Para cada ponto desse gráfico, a gente pode calcular esse valor de bem-estar, né? Por exemplo, para a segunda pizza, né? Para a segunda pizza é tudo isso daqui, né? Olha, o sujeito estava pronto a pagar R$ 50, mas ele pagou 35, né? Então aqui ele tem uma medida de bem-estar que é 15, né? E também esse sujeito aqui, tá, pessoal? No fundo, como é que a gente calcula, então, uma medida agregada de bem-estar, né? É só calcular essa área toda que eu estou pintando aqui em azul, né? Então, quando a gente calcula toda essa área azul, a gente tem uma medida agregada do bem-estar de todos os consumidores, tá? E quanto é que vai ser, né? Olha, vai ser base vezes altura dividido por 2, né? É a área do triângulo, tá, pessoal? Então, olha, a base aqui, ela dá 5, né? Vai de 0 a 5, né? Então, 5, vou desenhar aqui para não poluir, tá? 5, a altura aqui tá dando quanto? De 35 a 60. 60 menos 35 dá 25, tá bem? Então, aqui, olha, essa área aqui vai dar... A área vai dar base vezes altura dividido por 2, tá? Vou fazer isso na calculadora aqui, dá 5 vezes 25 dividido por 2 dá 62,5, tá? 62,5. Essa daqui é a medida de bem-estar do consumidor ou excedente do consumidor, tá? Olha, o excedente do consumidor, então, vou escrever aqui embaixo para caber, tá? O excedente do consumidor vai ser igual a 62,5. Quanto ao produtor, como é que a gente calcula o excedente do produtor? Vamos tentar entender primeiro, tá? Olha, primeira pizza vendida, vamos voltar a ela, né? Ela foi vendida a R$ 35, tá? Mas por quanto esse produtor estaria disposto a vender essa pizza? É só usar a equação da oferta, né? Vou colocar aqui, a gente calculou já lá em cima, né? Ela é P igual a
5Q mais 10, né? Substituindo Q por 1 aqui, eu tenho que P igual a 5 vezes 1 mais 10, P igual a 15. Então, olha, esse primeiro produtor aqui, ele estava pronto a vender a pizza dele por 15 reais, né? Vou marcar aqui, 15 reais. Só que ele não vendeu por 15, ele vendeu por muito mais, vendeu por 35, né? Esse primeiro aqui, produtor, teve uma medida de bem-estar igual a 20, né? O segundo produtor, ele estaria pronto a vender por 20 reais e ele vendeu por 35, né? Então ele tem uma medida de bem-estar aqui igual a 15, né? E assim por diante. Esse daqui também, né? Ele vendeu por mais do que ele precisava vender, que ele estaria disposto a vender, e esse também, né? Esse vendedor aqui, esse consumidor não, né? Tanto o vendedor quanto o consumidor, eles não têm aqui, então, a medida de bem-estar igual a 0, né? Porque eles venderam e compraram no preço que eles estavam dispostos mesmo. Mas todos para trás, eles têm um excedente, por isso que chama excedente, tá, pessoal? Eles têm um excedente de bem-estar, tá? Porque eles, no caso dos produtores, eles venderam por um preço mais elevado do que eles estariam dispostos a vender. Para você calcular, então, o excedente do produtor, né? Agregado de todo o mercado, é só calcular essa área aqui, tá? Que também é um triângulo retângulo, né? Vamos desenhar aqui, olha, a base dele é 5, né? A altura dele aqui vai de 10 a 35, dá 25, a área dele então dá base vezes altura sobre 2, que dá também 62,5, tá? Então o excedente do produtor aqui é igual a 62,5. Então, olha só, o que a gente consegue ver aqui, né? A gente consegue agora calcular uma medida do bem-estar, tanto do consumidor quanto do produtor nessa economia. Do jeito que está aqui, a gente vê que tanto os produtores quanto os consumidores, os dois têm uma medida de bem-estar, né? Um valor de bem-estar positivo e igual. Então, eles estão em pé de igualdade, né? Quanto ao bem-estar nessa economia. Pessoal, vamos tentar estender essa análise de excedente do produtor e do consumidor para ver o efeito de um imposto nesses excedentes, né? Então vamos estudar aqui imposto. Vamos imaginar que haja um imposto nessa economia aqui de pizzas de 30 reais, né? De 30 reais. Então o que acontece é que esses 30 reais eles sairiam desse comércio, desse setor, né? Então isso iria aumentar o preço para os consumidores para 50 reais e o preço para os produtores iria reduzir para 20 reais, né? Vocês conseguem enxergar bem que dessa forma a diferença é de 50 menos 20 dá justo o imposto que é devido ao governo, né? Olha, então o governo impõe imposto de 30 reais para cada pizza, né? O que vai acontecer é que a pizza vai aumentar para os consumidores para 50 reais em vez de 35, e o preço que o produtor vai receber vai ser menor, né? Vai ser 20 em vez de 35, de maneira que a diferença entre 50 e 20 dá os 30 do imposto, né? Que está representado aqui por essa linha preta aqui, tá? O que acontece agora com o bem-estar dos consumidores, né? Primeira coisa, né? O preço aos consumidores é de 50 reais, tá? É de 50 reais. Então, nessa faixa de preço, o mercado consumidor consegue absorver apenas 2 pizzas, né? 2 pizzas. Então, eu não estou mais consumindo 5 pizzas, né? Os consumidores nesse bairro não estão consumindo 5 pizzas, estão consumindo 2 pizzas, certo? Então, o bem-estar aqui é só dessa região aqui, desse triângulo pequenininho aqui. Esse aqui vai ser o excedente dos consumidores, né? Consumidores, tá? Dá pra gente calcular aqui, ó, base 2, altura 10, né? 2 vezes 10, 20, dividido por 2, 10, tá? Lembra-te, o valor que a gente tinha calculado era 62,5. Houve uma grande redução aqui nos excedentes dos consumidores, né? Os consumidores, olha, eu vou pintar aqui o que eles perderam como excedentes. Eles perderam
esse quadrado aqui e esse retângulo e esse triângulo aqui, tá? Eles ficaram só sem o imposto, o bem-estar deles no valor de 62,5 era esse triângulo todo. Agora é só esse triângulo pequeno, quer dizer, essas duas áreas aqui foram perdidas com a implementação do imposto. Vamos ver agora do lado dos produtores, né? Os produtores também, né? A essa faixa de preço aqui, eles vão vender apenas 2 pizzas e não mais 5 pizzas como antigamente, né? E nesse caso, então, o excedente dos produtores vai ser igual a esse triângulo aqui. A gente pode calcular também, né? Vamos calcular e escrever aqui embaixo, excedente dos produtores é igual a base vezes a altura dividido por 2, né? Então a base é de 2, a altura de 10, 2 vezes 10, 20, dividido por 2, 10. Também muito menor que os 62,5 que a gente havia calculado, né? Tudo isso aqui, ó, foi perdido, que antes era isso aqui que eu acabei de pintar, era excedente do produtor, agora não é mais, né? O excedente do produtor foi diminuído, né? Mas o que virou essas áreas perdidas, né? Então vamos lá. Olha só. Esse retângulo aqui é receita tributária, né? Porque o governo recolhe isso como imposto, que é igual a 30, que é o valor do imposto, vezes o número de pizza, né? Então, olha, esse retângulo que eu pintei de preto é a receita tributária que vai para o governo, né? A área desse retângulo aqui, a base é 2, a altura é 30, né? 2 vezes 30, que é igual a 60. Então, se a gente pensar no país como um todo, essa área preta não foi perdida, ela foi transferida, né? Tiraram dos consumidores, né? Os consumidores, esse triângulo aqui, esse retângulo aqui de cima, e dos produtores esse retângulo de baixo, e transferiram isso como receita tributária, né? De 60. Muito bem. O que acontece agora é que esses retângulos aqui, que eu vou pintar de amarelo, né? Esses triângulos aqui que eu estou pintando de amarelo, esses são perdidos, tá? Esses são realmente perdidos, não são transferidos para ninguém. Eles antes eram, né? Essa parte de cima era bem-estar do consumidor, era excedente do consumidor, a parte de baixo era excedente do produtor, e agora eles foram perdidos, né? Com a implementação do imposto, o país como um todo perde essa área amarela. Esse daqui é uma perda, né? Tem um nome, é peso morto do imposto. Dá pra gente calcular essa perda, né? Olha, é esse triângulo grandão aqui, né? Olha, a altura dele é de 30, a base é de 3, dividido por 2, isso vai dar 45, né? Então, como é que a gente consegue resumir aqui? Então, antes do imposto, a gente tem excedente do consumidor, que é igual a 62,5. E a gente tem excedente do produtor, que também é 62,5. A gente calculou isso nos slides anteriores, né? Muito bem, vamos passar uma reta aqui. E agora, depois do imposto, o excedente do consumidor vai ser igual a 10, o excedente do produtor vai ser igual a 10 também, receita tributária vai ser igual a 60, e a perda, né, o peso morto do imposto, quer dizer, a perda que a gente tem, vai ser igual a 45, né? Percebam que aqui dá... Então, o que acontece é que o imposto ele pode se justificar, né? Ele tem um objetivo na sociedade, mas do ponto de vista de excedentes, né, existe uma perda, né? Uma perda líquida, que é representada por essa área pintada de amarela, que é o peso morto do imposto. Faltou ainda responder aqui a quantidade comercializada, né, que é de 2 unidades. Com o imposto há uma redução desta quantidade. Então a gente pode visualizar aqui também, né, graficamente, olha, antes do imposto, né, a gente tem excedente
do consumidor igual à área razão, né, que é desse triângulo todo, excedente do produtor igual à área B, né, que é essa área toda. Depois o imposto, né, o excedente do consumidor passa a ser essa área C menor, né, o excedente do produtor passa a ser essa área D de dado também menor. A gente tem a receita tributária, né, que é essa área E, e o peso morto do imposto, né, que é a perda de bem-estar, que é igual a F. Tá? Então aqui a gente consegue ter uma visualização gráfica do que acontece com os excedentes com a aplicação do imposto. Vamos agora resolver alguns exercícios para fixar os conceitos. Tá? Essa é uma forma como um exercício pode ser cobrado, né? O examinador dá o gráfico com a oferta e a demanda, né? Pede para calcular o preço e quantidade de equilíbrio, o excedente do consumidor e o excedente do produtor. O mais fácil aqui é fazer uma resolução no gráfico mesmo, né? Olha, aqui a gente consegue obter preço de equilíbrio, né? Que dá R$7. Então, olha, já respondemos uma das perguntas, né? Olha, preço de equilíbrio igual a 7. A gente pode também, diretamente do gráfico, obter a quantidade de equilíbrio, né? Que dá 5. Quantidade de equilíbrio, 5 unidades. E a gente pode, pelo gráfico, né? Calcular o excedente do consumidor, tá? Então, o excedente do consumidor, vou resolver em vermelho, né? Porque a curva de demanda está em vermelho, para ajudar a fixar. É essa área que eu acabei de pintar, né? Então, olha, o excedente do consumidor vai ser igual à área desse triângulo aqui, né? A área desse triângulo é um triângulo que tem 5 de base, né? Vai de 0 a 5. 5 menos 0 dá 5. E tem 5 de altura, vai de 7 a 12. 12 menos 7 dá 5, tá? Então, é 5 vezes 5 dividido por 2. Isso dá 12,5, né? Agora, vamos passar para o excedente do produtor. O excedente do produtor é a área desse triângulo que eu estou pintando agora, né? Vamos ver como é que se calcula essa área. É base, né, que é 5, e a altura dele também é 5, vai de 2 a 7, 7 menos 2 dá 5, então é base vezes altura sobre 2, o excedente do produtor é igual a 5 vezes 5 sobre 2, que também deu 12,5, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, a gente tem um preço de 7, uma quantidade de 5, e a gente tem o bem-estar repartido entre consumidores e produtores, né, 12,5 para cada um. Tá? Com isso a gente responde essa pergunta. A gente pode passar agora para um caso em que a gente tenha imposto, né? Que a gente tenha um imposto de R$2 sendo aplicado no mercado. Então, muda um pouco, né? As perguntas também mudam. Então, aqui se pergunta o preço pago aos fornecedores e o preço pago pelos compradores, né? A gente viu que com imposto esses preços são diferentes, né? Sem imposto é o mesmo, é R$7, é o que o consumidor paga e é o que o produtor recebe. Com imposto não, né? A gente viu que o consumidor paga um pouco mais e o produtor recebe um pouco menos, de maneira que haja uma parcela do que é pago que vá para os impostos, né? Se pergunta a quantidade comercializada, o excedente do consumidor e do produtor, a receita tributária, né? Que é algo que em caso de imposto vai passar a existir, e o peso morto do imposto. Aqui ele indica, né, que o imposto é de R$2. Então, como é que a gente faz para achar onde o imposto vai incidir? Olha, a gente tem que achar aqui, entre as duas curvas, uma reta vertical que meça o tamanho do imposto, 2, né? Por exemplo, essa que eu acabei de desenhar está entre 10 e 4, mede 6, essa é muito, né? Não é 2, tá? Então, 2 dá direitinho aqui, tá? 2 dá direitinho aqui, porque vai de 6 a 8, o que dá 2. Então, o imposto é representado por essa reta aqui. Com isso, a gente consegue
calcular a receita tributária, né? Receita tributária. Desenhar em verde, né? É a área desse retângulo aqui. Desse retângulo aqui que eu estou desenhando, tá? Então, olha, receita tributária vai ser igual. Esse retângulo tem 4 de base, né? Vai de 0 a 4, ó, de 0 a 4, e 2 de altura, né? Então, base vezes altura dá 4 vezes 2, que é igual a 8, tá? A gente pode já também calcular aqui o excedente do consumidor, é essa área que eu estou pintando aqui, né? É a área desse triângulo. Esse triângulo tem 4 de base, né? E vai de 8 a 12, tem 4 de altura também. Então, o excedente do consumidor é igual a base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4, 16 dividido por 2 dá 8, tá? Vamos passar para o excedente do produtor, que é a área desse retângulo que eu estou pintando em azul, né? Então, o excedente do produtor é igual a, bom, vamos ver esse triângulo aqui, olha, tem 4 de base e tem 4 de altura, de 2 a 6, né? 6 menos 2 dá 4. Então, isso aqui também dá 4 vezes 4 sobre 2, também dá 8, tá? E, finalmente, eu vou pintar em laranja o peso morto da tarifa, né? Olha, o peso morto da tarifa é a área desse triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, olha, ele tem altura de 2, né? Justamente do imposto, peso morto do imposto, né? Tô falando tarifa tá errado, peso morto do imposto, né? E tem a base igual a 1, tá? Então, peso morto do imposto vai ser igual a base vezes altura dividido por 2, que dá 1, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, tá? Não acabou ainda, né? Antes, né, preço pago aos fornecedores, né? Preço pago aos fornecedores é indicado aqui, né? O que separa a receita tributária do excedente dos produtores é R$6. E o preço pago pelos consumidores é o que separa a receita tributária do excedente dos consumidores, que é R$8, né? Justamente para que o consumidor pague R$2 a mais do que o produtor está recebendo, esses R$2, essa diferença vai para impostos, né? É daí que vem a receita tributária. Olha o que está acontecendo aqui, né? Na situação sem imposto, o consumidor pagava R$7, agora ele pagou R$8. Ele teve um aumento no preço do bem que ele está consumindo, né? E isso causa uma perda de bem-estar no consumidor, né? Ele tinha um excedente de 12,5, passou para um excedente de 8, né? Teve uma perda de 4,5 em 12, né? O consumidor. O que acontece com o produtor? O produtor recebia R$7 pelo produto dele e agora passou a receber 6, né? Ele recebe menos, ele tem uma perda de bem-estar aqui e isso se reflete na perda de excedente. O excedente do produtor passa de 12,5 para 8, né? Ele também tem uma perda de 4,5 em 12. O que mais a gente pode ver? A gente pode ver que o governo passa a ter uma receita, né? Quando você não tem imposto, você não tem receita tributária. E aqui ele tem uma receita de 8, né? E existe uma perda agregada da economia, né? O peso morto do imposto é igual a 1, quer dizer, essa área amarela, esse 1, não vai para ninguém, né? Porque uma parte do que o consumidor e o produtor perdeu, né? Cada um perdeu 4, total dá 9, né? Então, desses 9, 8 vão para a receita tributária. Então, tem alguma aplicação, só que 1 vai para peso morto da receita. Isso é perdido na economia, né? Uma perda líquida, tá? A gente pode ver o que acontece se o imposto é muito alto. A gente está com um imposto de R$2, né? Para um produto que custa sem imposto R$7. A gente pode ver o que acontece se esse imposto aumentar para R$8. O que acontece com a economia, né? Então, olha, é o mesmo contexto, a mesma curva de oferta e demanda, as mesmas perguntas, só o imposto mudou de R$2 para R$8. Então, a gente tem que primeiro encaixar o imposto aqui, né? Então, uma altura de R$8, né? Vocês vejam aqui, ó, que essa aqui não dá, né? Essa aqui vai de 6 a 8, dá R$2, né?
Essa aqui também não dá, tá indo de 5 a 9 dá R$4. R$8 dá direitinho aqui, né? Olha, vai de 3 a 11, 3 a 11 que dá os R$8. A gente pode então já calcular a receita tributária. Vou utilizar o mesmo código de cores, né, para ficar bem claro. O excedente do consumidor, né, a área desse triângulo vermelho aqui, né? Esse triângulo tem 1 de base e 1 de altura, né? Então, o excedente do consumidor é igual a base vezes altura dividido por 2, dá meio, tá bem? Agora a gente pode passar para o excedente ou peso morto da tarifa, que é a área, e agora olha como é muito grande essa área, né? Então é um triângulo que tem 8 de altura e a base dele, olha, tem 1, 2, 3, 4, tá? Tem 4. Então o peso morto do imposto, né? Eu posso falar tarifa, mas é do imposto, né? É base vezes fazendo a ordem certinha, é base vezes altura dividido por 2, altura vezes 4, 32 dividido por 2, 16, né? Então, olha, o que está acontecendo aqui, né? Não acabou, né? O preço pago pelos consumidores é de 11, deixar indicado aqui, né? Olha, esse aqui é o preço pago pelos consumidores, né? Preço pago, e o preço recebido pelos vendedores é de 3, tá? Então, olha só o que está acontecendo, né? Quando eu estava sem imposto nenhum, eu tinha preço de 7. Com imposto pequeno, esse preço passou para 8 para os compradores e 6 para os vendedores. E agora, com imposto alto, esse preço aumenta ainda mais para o consumidor e diminui ainda mais para o fornecedor. Imagina você, se o produto que você está acostumado a comprar custa R$7, ele passar para R$11, né? Você vê que essa perda de bem-estar, ela é refletida no excedente do consumidor, né? Olha, eu tenho um excedente de consumidor de 12,5 sem imposto, 8 com imposto baixo e só meio para imposto alto, né? O excedente do produtor é a mesma coisa, eu tenho 12,5 sem imposto, 8 imposto baixo, com imposto baixo e meio de imposto alto, né? A receita tributária, ela não existe no imposto, né? Ela é de 8 para o imposto baixo e continua sendo de 8 nesse caso aqui, de imposto alto, né? A grande diferença é o peso morto do imposto, que não existe no caso sem imposto, que é pequeno para o imposto baixo, é igual a 1, mas para imposto alto é igual a 16, né? Então ele tem um crescimento muito grande. Vocês percebam que essa soma aqui sempre dá 25, né? Olha, 16 mais meio dá 17, mais 8 dá 25. No caso do imposto alto. No caso do imposto baixo, 8 mais 8, 16 mais 8, 24, mais 1, 25 também, né? E no caso sem imposto, 2,5 mais 2,5, 25. Então essas somas dão a mesma coisa, né? Então a mesma coisa. Muito bem, pessoal. Então, a gente consegue ver aqui 3 casos, né, analisando diretamente no gráfico. Então, essas análises de excedentes são mais fáceis de fazer se a gente tem o gráfico na mão, né? Antes de prosseguir, vamos responder sobre as quantidades comercializadas, né, que ficou faltando. Então, olha, quando a gente não tem imposto, né, no caso básico, a quantidade comercializada é de 5 unidades, né? Quando a gente tem um imposto baixinho de R$2, a gente vai comercializar aqui em 4 unidades, né? Nesse nível aqui. E finalmente, quando a gente tem um imposto alto de R$8, a quantidade comercializada vai ser de 1 unidade. Vamos passar agora para uma outra maneira que esse exercício pode ser dado, né? Olha, pode ser dado essas equações aqui um pouco diferente, né? Que D igual a 100 menos P, que S igual a menos 20 mais 2P, e pedir para calcular o preço, a quantidade de equilíbrio, o preço e quantidade de equilíbrio, o excedente do consumidor e o excedente do produtor, né? O primeiro obstáculo é que essas equações não estão da maneira que vocês estão acostumados, né? Mas isso é só uma forma do examinador enunciar o problema, né? Na verdade, ele põe esse D aqui para dizer que é a quantidade de demanda, né? De demanda. Então,
você pode, ele põe o D só para diferenciar, só para dizer que essa equação é a equação da demanda, mas você pode usá-la como Q, como a gente está acostumado, né? E copiar o resto. A gente também está acostumado a colocar P para a esquerda e Q para a direita. Vocês também podem fazer isso, né? Coloca P, tudo que é P para a esquerda, tudo que é Q para a direita. E aí a gente passa a ter a equação da demanda como a gente está acostumado, né? Por aqui, equação da demanda. Equação da oferta, a mesma coisa. Esse S aqui é supply, né? Que em inglês quer dizer oferta, é só para indicar que é a oferta. Então, você pode trabalhá-lo sem o S, que é como a gente está acostumado, né? E também pode colocá-lo na forma em que P fica para a esquerda e Q fica para a direita. Então, nesse caso, eu tenho que P igual a meio Q mais 10, né? E essa aqui é a equação da oferta, tá bem? Então, primeira coisa para se fazer quando tem o exercício a pergunta dessa forma é colocar numa forma que vocês estão mais acostumados, tá? Segunda coisa, vocês viram que para calcular excedente é bem mais fácil se a gente tiver o gráfico, né? E o que a gente tem aqui são funções, né? Mas olha, plotar funções no gráfico é uma coisa que não é muito difícil, tá? Então eu vou pegar essa primeira função aqui, ó, P igual a Q a menos Q mais 100 e vou plotar num plano cartesiano, tá? Então vou me concentrar agora na equação de demanda e vou tentar plotar num plano cartesiano, tá? Eu já preparei aqui, olha, então essa aqui é a equação da demanda, eu copiei e colei aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá. Então, olha, primeiro eu vou chutar um valor 0 para Q, né? Um valor aqui 0 para Q, né? Então, vou substituir 0 aqui. Então, quando eu substituo 0 aqui, fica 0 mais 100, P assume o valor de 100, né? Vou chutar um outro valor aqui, 50, por exemplo, né? Olha, então, se eu substituir agora em vez de 0, 50 aqui, fica menos 50 mais 100, menos 50 mais 100 dá 50, tá? Então, olha, chutei dois valores quaisquer, né? Para que 0 é sempre um bom valor para chutar, tá? E para obter valores correspondentes de P. Então, 0, que eu falei que é um valor bom para chutar, deu 100, né? Quando Q igual a 0, P igual a 100. E o outro valor que eu escolhi aleatoriamente, né? Peguei aqui dessa reta aqui vertical, né? Peguei 50 aqui, substituí, podia ter pego 60, podia ter pego 40, né? Substituí 50, e isso foi para a demanda, né? Para demanda, então tá aqui a demanda. Agora que eu tenho esses dois pontos da curva da demanda, né? Eu posso plotar, né? Os dois pontos e passar uma reta. Então, vou começar primeiro plotando os dois pontos. Primeiro ponto, a combinação A é entre Q igual a 0, P igual a 100, né? Então, olha, Q igual a 0, então é nessa linha aqui, e P igual a 100 é nessa linha aqui. Então, essa combinação A é plotada por esse ponto aqui, né? Agora eu dou um Ctrl C, Ctrl V aqui, eu consigo plotar também a combinação B, que é em 50, 50, né? Olha, 50 em Q e 50 em P, tá? Então, se cruza aqui. E aí, finalmente, eu consigo passar uma reta entre esses dois pontos, né? Uma reta entre esses dois pontos. E essa reta aqui, então, vai ser a reta da demanda, né? Então, essa reta aqui vai ser a reta da demanda. Agora, pessoal, vou fazer a mesma coisa com a oferta, né? Olha, vou voltar lá, pegar a equação da oferta, né? Vou colar aqui, né? E vou fazer a mesma coisa aqui com a equação da oferta nessa tabela, tá? Então, vou chutar os mesmos dois pontos, tá? 0 e 50, tá bem? Então, vou chutar 0 primeiro. Se Q igual a 0, P igual a 10, né? E vou chutar 50 agora, olha. 50, se Q igual a 50, dá 25, mais 10, P dá 35. Agora eu vou plotar esses dois pontos no plano cartesiano. Vou apagar aqui essa equação que eu não preciso mais dela. Olha, o primeiro é 0, 10, né? 50 e
35 aqui, né, no meio entre 30 e 40. E aí eu posso passar uma reta agora. Posso passar uma reta e essa aqui vai ser a minha reta da oferta. Muito bem, agora eu volto ao problema de antes, né? Agora eu tenho o gráfico, calcular o preço e equilíbrio fica relativamente fácil, tá? Preço então aqui, ó, de equilíbrio é R$40 e a quantidade de equilíbrio é 60 unidades. Posso continuar com o exercício, né? Calcular o excedente do consumidor, tá? Que é a área desse triângulo azul, né? Esse triângulo azul, vamos fazer aqui embaixo, tem 60 de base e 10 a 40, né? 40 menos 10 dá 30 de altura, tá? Então, olha, excedente do produtor é igual a base vezes altura dividido por 2. Isso aqui dá 900, tá? E com isso eu consigo resolver a questão. Agora a gente pode pensar no imposto, né? Esses mesmos dados, né? As mesmas equações, mas agora eu tenho um imposto de R$30. Olha, o início é o mesmo, tá? Você tem que trabalhar com essas equações e conseguir plotá-las, né? Representá-las no gráfico, tá? Então a gente tem que chegar nesse ponto aqui, como a gente fez no exercício anterior, tá? Da mesma forma. Uma vez que a gente está aqui, a gente tem que inserir o imposto, né? O imposto é de 30, olha. Então tem que colocar uma reta vertical aqui que seja igual a 30. Ó. Essa aqui não dá, porque essa aqui é igual a 60, vai de 20 a 80, né? Então essa daqui, olha, de 30 a 60 dá direitinho os R$30 do imposto, tá? Com isso, a gente consegue calcular a receita tributária, né? A receita tributária, que vai ser igual à área desse retângulo, excedente do produtor, por esse triângulo aqui. Então, excedente do produtor vai ser igual à base, que é 40, vezes a altura, que é igual a 20, dividido por 2. Isso dá 400, né? E para terminar, a gente calcula o peso morto do imposto, né? Que é a área desse triângulo amarelo. Esse triângulo tem 11 menos 3, 8 de altura por 4 de base, né? Então, 8 vezes 4, 32, dividido por 2 dá 16, né? A área base vezes a altura sobre 2. Então, o peso morto aqui tem 16. Vamos lá, o que está acontecendo aqui, né? Olha, a soma de tudo, né? Dos excedentes, da receita tributária e do peso morto, dá 800 mais 400, 1.200, mais 1.200, 2.400, 2.700, né? Que bate aqui com a situação sem imposto, quando eu somo os excedentes do produtor e do consumidor, dá 1.800 mais 900, 2.700. O que acontece, né? Nesse caso sem imposto, todos os excedentes estão indo para o consumidor e para o produtor. Aqui o consumidor em uma posição melhor que a do produtor, né? Tem o dobro do bem-estar, o dobro do excedente, mas todo o excedente da economia, todo o bem-estar da economia está indo para consumidor e produtor, os 2.700. Aqui não, aqui esses 2.700 estão sendo repartidos também para a receita tributária, então uma parte está indo para o governo e uma parte está sendo perdida, 300 de peso morto está sendo perdido, né? Então, olha, o consumidor sem imposto passa de 1.800 para 800 com imposto de excedente, o produtor passa de 900 para 400 com imposto, né? O excedente dele passa de 900 para 400, né? Isso reflete o preço, né? Que passou de 40 sem imposto para 60 para os consumidores e para 30 para os produtores, né? Então os consumidores estão pagando mais caro, os produtores estão recebendo menos, né? Então eles têm uma perda de bem-estar. Mas o governo tem uma receita, né, que ele não tinha antes, de 1.200. Antes era 0 e agora passa a ser 1.200. Então, esse foi um exemplo, pessoal, de um exercício que foi resolvido a partir das equações, né? Você não tinha
as retas, você não tinha o gráfico, mas se você tem a equação, você pode plotar, você pode desenhar essas equações no plano cartesiano e ele volta a ser um exercício para ser feito diretamente no gráfico, sem muita dificuldade. Pessoal, aqui faltou a quantidade comercializada com o imposto, né? A quantidade de cruzamento acontece aqui, são 40 unidades, né? Então a resposta para uma parte da questão aqui, que é quantidade comercializada com o imposto, é 40. Então sem imposto é 60, com imposto você diminui a quantidade comercializada para 40 unidades.